Shalom, shalom, shalom aleichem a todos. Shalom, Excelente, bendiciones. ¿Cómo estamos? Bendiciones a todos. Mira, vamos empezar mais um tema importante, ¿verdad? O tema é um pouco llamativo porque diz: não viverás em cielo. Sabemos que, por exemplo, dentro da mentalidade religiosa cristiana, isso é ensinado há muito tempo, de que as pessoas não vão ao céu, são juntos, ¿verdad? O al infierno. Ou ao inferno direto, ¿verdad? Por outro lado, pessoas que dizem que na ressurreição de los mortos, quando Jesus volver pela segunda vez, também verão no céu. E todo mundo espera o céu, e alguns esperam não só na segunda venida, mas também conhecido como rapto secreto, de que as pessoas vão desaparecer e também irão ao céu. Então, quanta verdade é em tudo isso? O que nós podemos conhecer em relação a isso? O que na Escritura Sagrada nos habla a respeito? Então, vamos entrar num contexto bíblico sobre esse tema e queremos compartilhar contigo essa informação para que tu tenha atenção no que realmente a Bíblia está falando quando habla de céu, quando habla na segunda venida do Messias, Jesus, Yeshua, e tudo isso queremos desglossar em esse estudo. Se quiser conosco, participe conosco, se a pergunta poderá ser, e aproveite também a informação que o Criador nos proporciona a todos nós. Amém? Quero hacer uma oração, um rezo, uma bendição antes de dar a escritura, a Torá. Baruch atah Yahweh Adonai Eloheinu melech haolam, asher quidesh nuvens botado betzvanu agiv Torá. E tu és tu, Adonai Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos has santificado com tus mandamentos, e nos renovou a estudar as palavras de la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahavanu mikol hamim, benatan oturatot, Baruch atah Yahweh noten Torá. Amém, amém. Bendito és tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos eligiu em todas as nações e nos deu su Torá. Bendito és tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém. Os irmãos que nos acompanham no canal, aqueles que estão empezando com nós outros, a palavra Torá significa instrução. Por isso estamos agradecendo através dessa oração ao Criador por ter nos dado a Torá. É como agradecer a Ele por nos dar a instrução bíblica, a palavra de verdade, a Bíblia Sagrada, e que su rua, seu Espírito, pode nos ajudar a compreender e interpretar os temas bíblicos de uma forma real, de uma forma dentro da mentalidade hebreia. Amém? Não verás no céu, verás ao reino de los cielos. Então acá, já cambiei um pouco. Não irás ao céu, irás ao reino de los cielos. Vários temas já colocamos acá no canal, verdade? Que hablam sobre o reino, sobre a segunda venida. E agora vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. Podem comentar com nós outros a leitura, por gentileza? Amén. El engaño de la teología tradicional. Millones de hermanos han sido enseñados por sus líderes que hay una recompensa para los creyentes y que es el paraíso del cielo. La mayoría de los que profesan el Evangelio ven el cielo como la meta última de sus vidas consagradas al Maestro y lo ven como un lugar de dicha y paz nunca antes concebido o imaginado por ningún hombre. Los creyentes tradicionales creían que sus antepasados fallecidos ahora están en el cielo como almas incorpóreas o ángeles que tocan el arpa todo el día y por la eternidad. Sin embargo, esta creencia tradicional contradice lo dicho por Yeshua respecto a que los muertos en el Mesías finalmente verán a Elohim en la resurrección del último día. Veamos algunos pasajes bíblicos que han sido ignorados o pasados por alto por maestros y líderes religiosos de las iglesias en general y que abordan el tema de una manera muy diferente. Amém? Então o conceito que queremos trazer acá é que não vamos ao céu, e sim ao reino dos céus, e saindo da teologia tradicional, que vem também da herência também do cristianismo tradicional e também da Igreja Católica, sobre a questão céu e inferno, que foi usado pela Igreja Cristiana Católica por muito tempo como um método de coação, ou um método de poder subjugar as pessoas, causando nelas um certo temor. Qual temor? De não ir para o céu, de não ter acesso à vida eterna ou à presença de Deus nos céus, onde Deus vive, e que, além de tudo, se não se comporta bem, se não tem um bom comportamento, se não faz bem as coisas, seu destino pode ser o inferno realmente, um lugar de tormento e tudo mais. Mas vamos estar estudando também sobre o tema do inferno, de los mortos, todo esse tema queremos abordar aqui no canal, para que eu tenha em conta tudo isso, ok?
Ok? Então é importante entender que essa teologia que vem da Igreja Católica de céu e inferno foi usado para poder causar temor nas pessoas, para que as pessoas pudessem dar seus bens e dar suas vidas também por la religião, por la igreja. E a Escritura Sagrada, ela habla de algo diferente, nós vamos estudar juntos, e a teologia, repetindo como um louro que repete as palavras de outro, e começar a implementar ideias e pensamentos um pouco diferentes do tradicional, pelo que não sai da mesma questão, que seria: vamos para o céu, vamos ao inferno, castigo e recompensa eterna. Então, tudo isso nós vamos estar discutindo esse estudo. Vamos começar com a primeira passagem bíblica. 1 Juan 3:2, por gentileza. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no está manifiesto lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque tal como Él es, lo veremos. Esse passagem foi ignorado por muitos cristianos em geral, já que contraria a teologia cristiana tradicional, que disse que os cristianos verão o Messias em um momento de sua morte, e não em um momento da segunda venida em glória do Messias, como afirma a Escritura. Então aqui diz o quê? Amados, agora somos hijos de Elohim, e aún não está manifesto o que seremos. Ou seja, nós sabemos que quando Ele se manifeste, seremos como Ele, porque tal como Ele é, o veremos. O que está falando acá? E qual que é a ideia de ir para o céu? Eu vou para o céu e aí uma transformação, aí como se fosse um corpo de glória, ok? A ideia é: vou para o céu. Alguns têm a ideia que recebe alas como ângeles, recebe auréolas, ok? Recebe uma arma para cantar louvores a Deus, que anda por las nuvens, que tem um ambiente paradisíaco, ou seja, um paraíso, ok? E esse pensamento é o que tem colocado. Pero, se nós entendemos que nosso Salvador, nosso Messias, nosso Maestro, Santo Maestro Yeshua, Jesus, está no céu, e entendemos que Ele ressuscitou num corpo glorificado e subiu ao céu, aqui diz a Escritura, apóstolo Paulo, de que todavia não se manifestou o que nós outros vamos ser semelhante a Ele, porque todavia não levou o tempo. Então, se não levou o tempo, as pessoas que morreram também não se transformaram para ir ao céu, porque haverá uma ressurreição para que se vá ao céu. Então, quando nós entendemos como foi o processo com Jesus, com Yeshua, Ele morreu, ressuscitou num corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, para então ter acesso ao céu. Então, uma pessoa que morre hoje, e vamos trabalhando com a questão dos mortos, vamos entrar com muito mais detalhes sobre esse tema. A pessoa que morre hoje, essa pessoa, ela precisa, para poder alcançar ou legar a um nível espiritual ou um corpo glorificado espiritual, necessita da ressurreição. Então, os mortos que estão na tumba, eles estão na tumba, não estão no céu. E nós vamos entender no estudo que vamos fazer sobre a morte e os mortos, nós vamos entender de que a pessoa, para poder ter acesso ou ir ao céu, ela necessita de uma ressurreição, porque o corpo e a alma e o espírito não são separados. Então, o pensamento diz: a pessoa morre, seu corpo vai para a tumba, pelo sua alma eleva. Então, por exemplo, os católicos, verdade? Eu digo assim, os irmãos católicos, eles, por exemplo, creem de que precisam prender velas, precisam iluminar o caminho do seu morto, para que pueda alcançar a luz celestial ou tudo mais. Pelo menos de vários dias, sétimo dia, novena, coisa assim, verdade? Manejo muitas coisas. Pero exatamente para poder encaminhar essa alma ao céu. Pero quando tu entende que na Escritura Sagrada habla que não há uma divisão entre corpo e alma, ou seja, os dois têm que estar conectados juntos, tu entende que todavia não ligou o tempo. Então, na morte não é o tempo. O tempo de podermos ter um corpo diferente, ir ao céu ou não, como ver no estudo, é na ressurreição, quando Ele volver. Diz aqui. Porque nós sabemos que quando Ele se manifeste, falando de sua segunda venida, seremos como Ele, corpo transformado, porque tal como Ele é, o veremos. Amém? Interessante isso. Aqui em Yohanan, é claro que veremos ao Messias como Ele é agora, glorificado, corpo divino, só quando seremos como Ele. E quando seremos como Ele, é a pergunta. E quando o veremos tal como Ele é, e nossa morte, é a pergunta. Sabemos que não. Em nossa ressurreição, quando o Messias regresse novamente na segunda manifestação física, personalmente a este mundo e no último dia, como já expliquei.
Vemos outras evidências bíblicas. Johanan Juan 11:25. Yeshua le declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ou seja, a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 42, 45, 51, 53, habla também de la ressurreição. Así es la resurrección, resucita en incorrupción. Es sembrado en deshonra, resucita en gloria. Esse é um ponto importante. Es sembrado en debilidad, resucita en poder. Um corpo glorificado. Es sembrado en un cuerpo animal, resucita en un cuerpo espiritual. Um corpo, ele é físico. Sim. É físico, ok? Mas existe o corpo físico animal e o corpo físico espiritual. O corpo físico animal, para entender, é esse corpo que temos agora. É um corpo que se destrói, é um corpo que se enferma, um corpo que tem seu período de validade, seu prazo de validade, que chega um momento, se termina. Claro. Pero um corpo espiritual é um corpo que se mantém, um corpo incorruptível. Amén. Aquí tienes, te digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido del último shofar, Trompeta. porque el shofar sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muito importante, porque aqui diz que haverá, nem todos moriremos, mas aqueles que estiverem vivos, na segunda venida, serão transformados. Então, a transformação sim ou sim é necessária, ok? Ou para aqueles que estão vivos, ou aqueles que estão mortos ressuscitam transformados, porque aqui diz, não todos dormiremos, pois seremos transformados, em um momento, no abrir e cerrar de olhos, será como uma manifestação muito rápida ao sonido da trompeta, porque a trompeta sonará. E continua. Por esto es necesario que lo corruptible se vista de incorruptibilidad y lo mortal se vista de inmortalidad. Aqui diz, por isto é necessário, ou seja, há uma necessidade. Aqueles que querem estar na presença do Criador do universo, com todo o seu poder, porque ele se manifestará com poder e grande glória, terá que realmente, para chegar em sua presença absoluta, terá que ter uma transformação do corpo. Okay? 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18 também amplia essa informação. Dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también a los que duermen, Elohim por medio de Yeshua los hará volver con él. Amén. Esto os decimos por palabra del Maestro, que nosotros, los que vivimos y quedamos hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que durmieron, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con gran grito, con voz de arcángel, con sonido del shofar de Elohim, y los que murieron en el Mesías se levantarán primero. Amén. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Maestro en el aire, y así estaremos con el Maestro para siempre. Por eso, consolémonos unos a otros con estas palabras. Interessante que aqui tem alguns pontos, irmão, que é muito interessante, que diz assim, Elohim, por meio de Yeshua, los hará volver com ele. Ok? Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, comparando a morte com o sueño, Elohim, el Padre, Dios, el Padre, por meio de Yeshua, nuestro Mesías, los hará volver com ele. Como que está dizendo acá? Da mesma forma como ele ressuscitou, também ressuscitaremos. Isso é o que decimos da palavra do Maestro, que nós todos que vivimos e quedamos até a vida do Maestro, de nenhuma maneira precedemos que dormem. Aqui é um ponto também que quero ler para vocês, assim, porque o Maestro manifestará do céu com um forte grito e voz de arcanjo, sonido da trombeta de Elohim, e os que morreram e ele levantarão primeiro. Então, se nós outros que estamos vivos e hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente com eles em las nuvens, para encontrar-nos com o Maestro em el aire. Acá em nenhum momento está falando que vamos para o céu. Aqui está falando do acontecimento que seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Porque se nós lemos, fizemos estudo último do canal, Sinais de sua venida, nós vimos que ele vendrá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a este encontro que nós vamos nas nuvens, a pergunta é, depois vamos para onde?
Para onde vamos ser levados depois? Para encontrarmos com o Maestro em el aire. Aqui não diz que vamos encontrar com Ele no céu e no paraíso. Assim estaremos com o Maestro para sempre. E a pergunta é, aonde estaremos com Ele para sempre? Por isso construiremos um com o outro nessas palavras. Vamos colocar aqui algumas contrassenhas. Elohim, através de Yeshua, ou seja, o Padre, através do Messias. Yeshua, o Messias, ressuscitará a los mortos de segunda venida. Ok? Porque Ele mesmo, o Maestro, barrará del cielo. Ele barrará del cielo. Isso é importante. Ok? Porque Ele está no cielo, Ele barrará del cielo. E aqui no nenhum momento vamos ser levados no cielo. E sim encontrar com Ele nos aires. É interessante que nós estamos falando no estudo passado, você recorda? Sim. Sobre a boda. Sobre a boda hebreia, verdade? E a boda de Israel, a boda hebreia, a boda judia, é diferente da boda tradicional cristiana, aonde o noivo espera a novia. E na verdade é o contrário. É a novia que liga primeiro na boda e aguarda o noivo ligar. E quando ele se acerca ao lugar onde vai ser consagrado o matrimônio, a novia sai e vai em seu encontro. Por isso que diz o texto bíblico, aí vem o noivo, verdade? Vamos a seu encontro, verdade? Vayamos a seu encontro. Então, aí tem sentido, vayamos a seu encontro. Vayamos a seu encontro. Então por quê? Porque isso é a boda hebreia. E aqui a mesma coisa, ele se manifesta o novio nas nuvens do céu, é sua novia, que não é a igreja, é Israel, verdade? Restaurado, vai então a seu encontro. Ok? Então, aí cobra sentido esse versículo, cobra sentido. Explicando desta forma. Exatamente. Que vamos encontrar com Ele en el aire. No aire, exatamente. Porque vamos a ser a boda. Vamos para a boda do Cordeiro. Ok? Outra contrassenha. Seremos arrebatados junto com eles em nas nuvens para encontrar o Maestro en el aire. Mais um ponto que nós já explicamos. E não será o céu. Vamos ao céu. Se encontrar com Ele em nas nuvens, no aire. Ok? Esse texto, em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, é muito crescedor e, sem embargo, muito pouco lido e conhecido. E os outros citados anteriormente contradizem aberta e claramente o apostolado escatológico ou teológico da vida futura do cristiano tradicional, que ensina que os mortos em lo Messias agora desfrutam da presença de seu Senhor na glória celestial. Shaliach Saul, apóstolo Pablo, o autor desses versos, disse que receberemos o Messias e não ao revés. Não é ele que vai nos receber. Então aí, na imagem tradicional, verdade? Inclusive que o porteiro do céu é São Pedro, verdade? Isso, verdade? Então aparece ali burro animado, que aparece lá, a pessoa muere e chega no céu, e aí tem um portal, e aí tem Dom Pedro. São Pedro constantemente aí recebendo, verdade? Então abre o livro e vê, e se a pessoa não se arrependeu, abre uma comporta, por exemplo, um poço aí. Aperta um botão aí, o poço abre e lá está o diabo já esperando ele, já com o garfão aí, isso tridente, e esperando. E se não, passa, pode passar e vai ao céu, ok? Te das cuenta, sí, perdón, que todo eso, esas ilustraciones animadas conducen y moldean el pensamiento de la población, de la gente, de cómo deberían de creer que es el cielo y cómo deberían de creer que es el infierno, siendo totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. Exatamente. E o ponto interessante é que essas imagens que são fomentadas, ou seja, são colocadas para a mentalidade humana, para criar realmente os conceitos, verdade? Essa programação da mente humana fazem que se torna muito fantasioso a coisa. Então, se tu imaginar que tu vai poder pisar nas nuvens, que tu vai a um céu onde vai tocar harpa, muito Hollywood, muita Disney, verdade? Muita fantasia, verdade? E isso se torna dentro da alma humana como algo, ou se torna totalmente irrelevante, porque a pessoa, sua alma ignora, seu ser interior ignora essa, não, isso é que nem acreditar em Santa Cruz, verdade? É acreditar em conejito de la Páscoa que bota ovo de chocolate. Então a gente acaba perdendo o sentido racional e acreditar na mensagem bíblica, porque supostamente é o que está escrito na Bíblia, que ensina os líderes religiosos e também o que a massa midiática, a mídia, passa para a pessoa desde ninho, verdade? E nas películas igual, é diferente, né? Nas novelas, havia uma novela em Brasil chamada La Viagem, uma antiga novela, e
que hablaba também da vida após a morte, as pessoas que iam no céu, por mostrar o inferno, ou seja, afirmando toda essa crença. Então, por isso que no canal nós vamos estudar sobre a morte dos mortos, inferno ou sepultura. Nós vamos entender que esses conceitos são conceitos fantasiosos, ok? E nós vamos ver que a Escritura habla de coisas que são mais relevantes, são mais interessantes, são mais racionais, são mais... não, mas tem que ter fé para acreditar, sim. Tem que ter mais fé para acreditar no céu e no inferno, e na persona num paraíso de nuvem, do que tem que ter mais fé. Okay? Porque é muito mais ilusão do que crer realmente em algo explícito e claro. Se os mortos realmente vuelam ao céu, não será lógico que o Messias lhe dissera la bem-vinda, ou diera la bem-vinda a seu lugar celestial? Pero na verdade é todo o contrário, lo recibiremos nós outros. É por quê? Porque regressará nas nuvens de nossa atmosfera e com a voz de mando ordenará a los muertos creyentes que se levantem e lo recebem no aire. E isto lo declara claramente já Saúl, o apóstolo Pablo, em esses versos de Colossenses capítulo 4. Ok? Podemos continuar con nosotros. Además, Pablo no dice que los fieles muertos recién resucitados irán con él al cielo, sino que estarán siempre junto a él. Sí. ¿Pero dónde? Si la aceptación tradicional fuera cierta, fuera correcta, ¿qué significado podría tener nuestra futura resurrección si los muertos en la fe están vivos en el cielo? Es una pregunta bastante interesante. Sí, importante. Definitivamente hay cosas que no van bien con la teología tradicional que enseña nuestra partida al cielo. No encontraremos en las Sagradas Escrituras ningún pasaje que nos asegure una estancia eterna en el cielo. Basta con buscar un texto bíblico donde supuestamente el Mesías nos promete el cielo y te aseguro que no lo encontrarás. Okay. No lo vamos a encontrar. Não vamos encontrar, não há. Ou seja, complicado é acreditar nisso. Okay? Está mais bem manipulado. Manipulado, é uma informação manipulada, é uma informação traída de geração em geração do cristianismo, verdade? E não só do cristianismo. Os cristianos, quem sabe, se começarem a estudar outras religiões, verdade? Que muitas vezes não se estuda com medo de heresia e coisa assim, porque a informação é interessante. Outras linhas religiosas paganas creem dessa maneira também, em céu e inferno, ok? Vamos entrar aqui dentro de um contexto, Lázaro e Marta, dos amigos de Yeshua. Então, aquela nós sabemos da história do falecido Lázaro, verdade? Aquele que Yeshua ressuscita depois de morto. E essa história do amigo falecido de Yeshua, chamado Lázaro, é muito interessante, porque nos dá uma ideia da esperança dos creyentes falecidos. Ok? Pode continuar con nosotros. La mayoría de los cristianos no reflexionaron sobre este evento que conmocionó no solo a la familia de Lázaro, sino también a Yeshua. Acá tem muita informação importante em relação a isso. Sí. Un resumen de lo que sucedió, según lo registrado en Juan capítulo 11, del 1 al 44, es el siguiente. Primero, las hermanas de Lázaro envían a decirle a Yeshua, a Jesús, que Lázaro está muy enfermo. Ok, verso 1 y 2, verso 1 al 3. Segundo, Yeshua demoró 2 días para que su llegada sea dada a la casa de Lázaro, y Lázaro muere. O verso 6 ao verso 14, murió Lázaro. Tercero, cuando Yeshua llegó a la casa de Lázaro, ya llevaba 4 días sepultado. Verso 17, 4 dias estava morto. Cuarto, Marta sale al encuentro de Yeshua y confronta a Yeshua. ¿Por qué no llegó a tiempo para sanar a Lázaro? Verso 21. Quinto, Yeshua promete a Marta que Lázaro resucitará. Verso 23. Número 6, o sexto, Marta responde que sabe que su hermano resucitará el último día. Interessante, olha a resposta de Marta. Você tem que ler lá o texto, ok? Leia lá o texto para que tu possa ver aí o que está escrito. Marta responde que sabe que seu irmão estará no último dia, porque então ela confronta Yeshua e Yeshua fala: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. E ela responde ele e fala: mira, eu sei que meu irmão estará no último dia, ok? No era algo nuevo para ella. No era algo nuevo, y para el entorno, sí, la resurrección. Okay. Séptimo dice, Yeshua insiste en que todo aquel que crea en él resucitará y no morirá por siempre. Verso 25 e 26.
Octavo, Yeshua afirma que Marta y los demás dolientes verán la gloria de Elohim con la resurrección de Lázaro, aunque Lázaro ya huele mal. 4 dias já Morto. 39 e verso 40. Noveno, el Mesías ordena a Lázaro que salga del sepulcro. Verso 43. Décimo, Lázaro resucita envuelto en vendas hasta el rostro. Verso 44. Sin duda, la resurrección de Lázaro sirvió para demostrar que el Elohim de Yeshua tenía el poder de resucitar a los muertos que ya se encontraban en descomposición. La presencia de un Lázaro revivido reforzó el testimonio de Yeshua y la verdad de su persona como el Hijo unigénito de Elohim. Sí. Yeshua compartió con los fariseos de aquel tiempo que ellos creían en la resurrección de los muertos y él mismo dijo que era la resurrección y la vida. Y esto lo demostró en el nombre de su Padre resucitando a Lázaro. Pero los saduceos no creyeron. Naquele tempo havia 2 linhas principais, verdade, dentro do judaísmo, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam, como nós outros acreditamos hoje, em la ressurreição de los muertos. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então havia uma divisão. Marcos 12:18 é o que diz. Entonces vinieron de donde están los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron. Então, para confirmar para vós que os saduceus, que é uma linha religiosa do tempo que Jesus viveu, verdade? Uma linha religiosa judia, não acreditava na ressurreição. Hechos 23:8. Por tanto, los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, sin embargo, creen todo esto. Para que tu veja que há 2 linhas de pensamento, uma farisaica que crê na ressurreição, em ángeles, em los espíritos, ok, demônios, etc. E uma linha saduceia que não crê em nada disso, ok. Shaliach Saul, por seu pensamento e como ele ensinou a Escritura Sagrada, ele tinha uma tendência farisaica. Se crê que Shaliach Saul, o apóstolo Pablo, era um fariseu, ok. Hoje a gente tem assim, um conceito muito negativo dos fariseus, verdade? Então, inclusive, é usado como a palavra fariseu, é usado como um repúdio, verdade? Tu é um fariseu, tu é uma ofensa. Uma ofensa religiosa. Exatamente. Pelos fariseus, eles tinham um pensamento muito interessante, que é muito parecido com o pensamento em muitos pontos cristianos e também com nossa crença israelita, ok? E o apóstolo Pablo, Shaliach Saul, tinha uma linha de pensamento e ensinança farisaica. Por gentileza. Shaliach Saul era un fariseo. Este registro histórico muestra que los primeros creyentes, como Lázaro y las 2 hermanas, María y Marta, creían en la resurrección de los muertos en el último día. Marta y María sabían que volverían a ver a su hermano el día de la resurrección de los justos, y esta creencia sin duda les dio consuelo. Aquí no encontraremos ninguna esperanza celestial, Interesante. o que Lázaro haya disfrutado de bienaventuranza celestial, en la misma presencia de Elohim en el cielo. Agora imagina esse lado, ele está no céu, desfrutando, comendo frutas, tocando ar, feliz, Corriendo encima de las nubes. correndo em cima das nuvens, saltando, volando, e de repente, 4 dias já feliz. Sí. 4 dias. De repente, ele escuta a voz de Yeshua, vem, desce. Não, o que está passando tal, pai? Sí. Eu estou tão bem a casa, agora tem que volver. E aí aparece ele de novo e olha aquele mundo escuro, verdade? Fala, tenho que volver, verdade? Pero a ressurreição que eles creiam era que seu morto, que seu defunto, seu irmão defunto estava enterrado e inconsciente, Claro. e que Yeshua ressuscitaria no último dia. Pero Yeshua ressuscitou naquele momento diante dos próprios ojos, em nome do seu Padre. Amém? En otras palabras, no encontraremos a Yeshua diciéndole a sus familiares algo como: no os entristezcáis porque Lázaro ya está en la presencia de Elohim disfrutando de las bendiciones celestiales. Podría ser esa la afirmación, respuesta. la afirmativa. Lo que dijo fue que Lázaro resucitaría de su tumba. Sí. Y tal cual. Tenga en cuenta que Yeshua no dijo: deja a Lázaro en el suelo y vuelve a su cuerpo, sino más bien: Lázaro, ven. Bien. Esto es muy significativo, porque los muertos no están en el cielo, sino en sus tumbas, y esto concuerda con lo dicho por el mismo Yeshua en Juan capítulo 5 del 28 al 29, y dice así:
No os maravilléis de esto, porque llegará el tiempo cuando todos los que están en el sepulcro, no en el cielo, en el sepulcro, en los sepulcros, No sepulcro, no céu. oirán su voz, y los que hicieron el bien llegarán a la resurrección de vida, pero los que hicieron el mal, resurrección de condenación. Interessante que diz, a voz lhe amando, vem, ok? É essa mesma voz que os mortos escutarão quando volver o Messias. Así mismo. Interessante que é uma voz de mando, uma voz de comando, uma voz de ordem para a vida Para la vida. dos mortos, ok? Então venham, ressuscitem, verá? É que diz, deixa claro o texto que diz, ouvirão sua voz. E os que hicieron bem llegarão à ressurreição da vida, haverá duas ressurreições, um para a vida e outro para a morte, ok? Ao ouvir a voz, como Lázaro ouviu a voz de Yeshua, de Jesus, e ressuscitou. Claro. Examinar atentamente o dito por Yeshua em esse passagem, porque do contrário cairemos no erro. Vamos fracionar essa passagem de João, está aí de batalha, João 5, 28 a 29. Ok? 1. Yeshua dice que habrá resurrección de justos y de injustos. Ele mesmo falou, o Santo Maestro, nosso Salvador, nosso Messias, falou, justos e injustos ressurreição. 2. Yeshua declara que los justos resucitarán para recibir la vida eterna. Sua recompensa. 3. Yeshua afirma que los malvados no recibirán vida, sino condenación o destrucción. Sua recompensa também. Si los muertos en el Mesías continúan viviendo y nunca mueren, ¿por qué Yeshua afirma que los justos tendrán una resurrección de vida? Esto es sorprendente, ya que niega la creencia en la doctrina de la vida del alma después de la muerte, Sim. que es la base de otra doctrina, que cuando resucitamos vamos al cielo, y además destruye la doctrina del rapto secreto de la iglesia al cielo antes de la segunda venida. E é importante. E diz, os justos terão uma ressurreição de vida, porque o que se crê? Que os justos estão no céu, ou que vão estudar para ir ao céu, ok? Então aqui diz que eles ressuscitarão para receber a vida, significa que não estão vivos. Então mira, nós vamos estudar esse tema muito profundo e é importante que tu siga no canal e possa entender bem isso para que não seja enganado, ok? Nós vamos estudar os mortos e a morte, e vamos estudar sobre o inferno e a sepultura. Com esses temas, dando continuidade a esse que estamos estudando agora, vai te ajudar a entender qual é o destino daquelas pessoas que morrem, ok? Aonde estão essas pessoas? E nós vamos entender bem com o estudo, será muito importante que tu entenda o que é corpo, o que é alma e o que é espírito, que são três coisas distintas. Sim. Porque a igreja confundiu a gente, falando que alma e espírito, alma em pena, espírito em pena é a mesma coisa. Não, a alma é algo, espírito é outra coisa e o corpo é a embalagem de tudo isso, ok? E vamos entender muito bem sobre esse tema, ok? Solo entender la resurrección en un contexto hebreo socava estas doctrinas: inmortalidad del alma, reencarnación, ir al cielo después de la resurrección, rapto secreto de la iglesia, el cielo, el infierno y el purgatorio. Mira, quantas coisas caem por terra se estudamos bem a fundo esse tema, verdade? Doutrinas como imortalidade da alma, repetido, reencarnação. O que é imortalidade da alma? A pessoa morre e a alma continua viva. O corpo morre pela alma, que seria a sua consciência, continua viva, ok? Reencarnação, que a pessoa morre e ressuscita em outro corpo ou em outro ser, porque a pessoa se creem em algumas religiões paganas, e a pessoa morre humano e ressuscita em um animal, verdade? Há doutrinas também dentro do hindu, por exemplo, que crê que uma pessoa nasce mulher, aí essa pessoa ela morre e ressuscita evolucionada e nasce homem, aí morre, ressuscita evolucionada e ressuscita homossexual, são os dois sexos, ok? Então esse é o pensamento da reencarnação, ok? Ir ao céu depois da ressurreição, ok? Rapto secreto da igreja, tá? O céu, o que é o céu? O inferno e o purgatório, tudo isso. Entender a importância de tudo isso é importante, ok? A recompensa será na segunda vinda do Messias, ok? A única esperança que tem o homem crente é a ressurreição do último dia, quando o inexistente volta a ser. Isto entendeu o profeta Daniel quando Elohim, ao anunciar sua morte, ele disse:
E irás até o fim e descansarás, e te levantarás para receber tu herança ao fim de los días. Daniel 12:13. Aquí está claro que Elohim no le habló a Daniel de parte del cielo para estar con él después de su muerte física. No. Lo que dijo es que descansaría, que sería igual a morir y que resucitaría, sería resucitado para recibir su herencia y recompensa final de los días, o sea, no sus días, mas sim del tiempo, aonde ia ser restaurado todas as coisas. Ok? Então aqui, já com o profeta Daniel, nós podemos entender bem esse conceito y ese punto. ¿Puedes hacer la lectura por aquí? Por lo tanto, la recompensa del creyente fiel se recibe solo después de que el Mesías haya regresado y transformado a los vivos y resucitado a los muertos con inmortalidad. Pues bien, como los fieles muertos no han recibido su recompensa en el cielo, ni en ningún otro lugar, están muertos, ¿qué recibirán en la resurrección? Vamos a citar algunos puntos. Número 1, el reino de Elohim en la tierra. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 34. 2, vida eterna. Mateo 25, 46. 3, gloria, honra y poder. Encontramos eso en Colosenses 3, 4 y 1 de Pedro 5, 4. Y número 4, a Yeshua HaMashiach, Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El Mesías mismo como nuestro hermano mayor. Eso lo vemos en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Amém. É tudo muito claro, tudo muito óbvio, verdade? Um governo do Mashiach, o governo do cielo, ok? É o reino do cielo, um reino divino com gente correta. Não está falando que vamos ao céu e sim ao reino do céu. Vamos ver vários textos que estão falando sobre esse tema, porque vamos ao reino e não ao céu. Nós estávamos já ensinando sobre esse tema, verdade? Vamos repetir para que a gente possa ter em conta de que não vamos ao céu. Por isso que a oração do Padre Nuestro diz: venga tu reino. Então, o reino do céu não é allá no céu, e sim a autoridade do céu sobre a terra. Certo? É como um país, por exemplo, que governa outro. O reino de Paraguai ou de Brasil, o reino unido, Inglaterra, reina sobre tal país. Verdade? Então, se é o reino da Inglaterra sobre tal país. Então será o reino do céu sobre essa terra. Isso é muito importante que nós tenhamos em conta. Essa é a leitura, por gentileza. El Salmo 115, 16. En ese pasaje bíblico leemos algo muy significativo y esclarecedor. Los cielos son los cielos de Yahweh, y Él dio la tierra a los hijos de los hombres. Importante. El propósito de Elohim es que la tierra sea habitada por los hombres que Él creó. Eso lo vemos en Isaías capítulo 45, versículo 12. Pero también es cierto que Elohim se opone firmemente a los hombres que están destruyendo su creación, mediante la falsa creencia, la falsa ciencia, que ha llevado a la contaminación del agua, el aire y de los alimentos. Eso lo vemos en Apocalipsis 11, 18. Ok. Em Salmo 37, 9, 11, 22 y 29 amplia esse assunto, o que diz. Porque los impíos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh heredarán la tierra. Ou seja, o ser humano vai herdar a terra. Pero los mansos heredarán la tierra y vivirán en abundancia de paz. Herencia en la terra e não no cielo. Porque los bienaventurados heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. La terra novamente. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Então aqui não há nada de justos vivendo no cielo, e sim herdando a terra. Como nós temos, como tu leu em Salmo 115, os céus são os céus de Adonai, do Ser Poderoso, do Criador, e a terra deu aos hijos dos homens. Terráqueos, seres humanos, terráqueos, vivemos na terra. Salomão também dijo, Provérbios 12, 21. Porque los justos heredarán la tierra y los inocentes habitarán en ella. Amém. Provérbios 10, 30. Los justos nunca serán conmovidos, pero los malvados no habitarán la tierra. Afirmando a terra. Note que o sábio Salomão afirma que os retos, justos, perfeitos habitarão na terra e não serão removidos dela. Isto é muito interessante, dado que a teologia tradicional ha ensinado o contrário, dizendo que os justos serão transladados da terra ao céu para viver como ángeles alados e tocar harpas celestiais. Ok? Uma mensagem impopular, não comum. Olha o que diz, por gentileza.
El mensaje del Mesías sobre un reino en la tierra, con un rey que viene del cielo para gobernar el mundo desde Jerusalén, no es tan fácil de creer. Y es difícil que después de haber enseñado durante siglos una doctrina totalmente diferente, a la gente le resulte difícil aceptar una doctrina que se centra en las esperanzas mesiánicas en la tierra. Vamos a dejar bien claro al público, ¿ok? Nosotros, como israelitas, estudiosos da Escritura Sagrada, não creemos que vamos ao céu, ¿ok? Nosotros creemos, sim, que o reino dos céus será colocado sobre essa terra, a autoridade do céu. Viveremos em paz, sim. Viveremos, nos multiplicaremos, sim, ok? Nós estudamos já o tema sobre o milênio, ok? Deixa claro isso também. Então, é difícil para muitas pessoas que vêm dentro de um conceito cristiano, vou ao céu, vou ao céu, vou ao céu, não crer que vai ao céu. Para mim também não foi fácil quando descobri a Escritura Sagrada de que o céu é uma utopia, ok? Que o céu não é para nós outros, que nós outros somos para a terra. E aceitar isso custa um pouco a partir do momento que tu não aceita que a Escritura Sagrada contradiz esta informação massiva de anos que a teologia traz, como nós dizemos no início, não só a teologia nas igrejas, pero tudo aquilo que se torna em relação ao cristianismo, ou a Deus, etc., a Jesus, ensina sobre isso. Então, é impopular, não é fácil aceitar, pero essa é a verdade, ok? Para estas personas, nuestra propuesta mesiánica es que conozcan las raíces hebreas, que es la raíz misma del judaísmo y no del cristianismo ortodoxo. Pero muchos olvidan que el Mesías era judío y también lo eran todos sus apóstoles. Isso é importante. Muitos se olvidam disso, ok? Outro dia eu vi uma pessoa criticando um cristiano, verdade? Uma cristiana criticando um judío, verdade? E falando terrivelmente do judío. Então, se esse judío habla, mira, mas tu hablas tão mal dos judíos, pero tu Salvador, ele também é judío. Então, a gente não tem essa concepção. Por isso que nós outros queremos proponer para vós a entrar dentro do pensamento messiânico, de que Jesus é judío, volverá pela segunda vez como judío e governará o reino de Israel nessa terra e governará todo mundo a partir de Jerusalém. Esta é a mensagem que nós queremos trazer, que é a verdadeira mensagem do Evangelho do Reino. ¿Ok? Así. La primera asamblea en Jerusalén fue judía mesiánica e incluso las escrituras hebreas que se usaron y todavía se usan hoy. Somos israelitas hebreos, simiente de Abraham. Amén. Incluso los escritos mesiánicos fueron escritos principalmente por hebreos. Retornar a las raíces de nuestra fe y cultura es regresar a caminos antiguos. Amén. El Mesías y su pueblo, su Kehilá, su comunidad, están llamados a gobernar el mundo futuro de justicia, cuando el gobierno o el reino de Elohim sea reabierto en la tierra, al regreso del Mesías a la tierra con gloria y poder del cielo. Este es el destino final de los elegidos de Elohim, no una estancia eterna en el cielo. Amém? Então é muito claro isso, muito interessante, ok? Porque o governo será em la terra. Retornar às raízes hebreias, as sendas antigas, caminhos antigos, é muito importante, porque tu não vai encontrar na Escritura de que homens como Adão, como Noé, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Moisés, Salomão, Davi, que eles acreditavam que iam para o céu. Todos esses personagens bíblicos que nós admiramos, que nós outros temos respeito, nossos antepassados, creiam no reino nessa terra, na restauração e nunca no céu. Pero essa teologia entrou com o cristianismo. ¿Okay? El cielo no fue la promesa del Mesías. Amén. En Juan capítulo 13 y versículo 33, Yeshua lo dejó claro cuando dijo a sus discípulos: hijitos, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Interessante que ele estava indo aonde? Para o céu, verdade? E ele deixa claro, vocês não podem ir. ¿Okay? Sorprendente. Yeshua dejó claro que no podemos ir al cielo, a donde Él regresó.
Entonces, si no podemos ir al cielo, ¿a dónde iremos o a dónde estaremos con Yeshua? Pregunta. ¿Te das cuenta que todas las respuestas Sí. bien claras están dentro de la Escritura? Es cuestión de que paremos a leerlo con detenimiento, Sí. con un análisis más detallado de lo que quiere decir, de interpretar de forma más detallada todo esto. Amén. La respuesta la da Yeshua en el siguiente capítulo, que sería el versículo 14. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, de modo que donde yo esté, tú también puedas estar. Amén. Note que Yeshua tiene claro que estaremos en el mismo lugar donde Él está cuando pronuncia la promesa. Amén. Ahora Yeshua no estaba en el cielo, sino en la tierra prometida. Entonces la frase, entonces ¿dónde estoy? No es el cielo, sino la tierra. Amén. Amén. Y será en la tierra prometida donde estará con nosotros, no en el cielo. Clarito la explicación. Clarito. Muchos creyentes no han meditado seriamente en lo dicho por Yeshua en Juan capítulo 14, versículo 3. Además, Yeshua va al cielo a prepararnos un lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Se contradice el Mesías? De ninguna manera. Ahora volvamos y veamos. Primera y segunda de Juan 14, para ganar más luz y entendimiento del lugar que Yeshua nos está preparando en el cielo. Los versículos 1 y 2 dicen: no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, os lo habría dicho, prepararé lugar para vosotros. Amén. Las Sagradas Escrituras no se contradicen, y menos aún el Mesías no se contradice. Por lo tanto, tenemos que armonizar las Escrituras examinando cada palabra del texto. Primero, Yeshua dice que estaba a punto de regresar al cielo, a la casa de su Padre. Sí, Yeshua regresó a la casa de su Padre porque está ubicada en el cielo. Como en toda casa o mansión, necesariamente cuenta con dormitorios o habitaciones para los hijos del Padre e invitados. Amén. Obviamente, Elohim, como hombre de familia, tiene su propia habitación y también una gran sala donde tiene su trono. Ahora, esto parece increíble, pero recordemos que Yeshua mismo dijo que el templo en Jerusalén, que se convirtió en mercado de ladrones, era la casa de su Padre. Muy interesante. Lea por favor Juan 2:16. Aquí dice: Yeshua en el momento en que expulsó a los mercaderes del templo, y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Então, quando a Escritura habla do conceito casa del Padre, depende do contexto. Ele pode estar falando do cielo, como tanto em Jerusalém no templo. Você vê que Yeshua, ao expulsar os mercadeiros do mercado, ali naquela fúria que ele teve naquele momento, verdade? Aquela ira que ele teve, se irou nosso maestro, ele derruba as mesas, agarra um látigo, verdade? E começa então a golpear e a ser todo, e realmente ele usa essas palavras: não hagáis de la casa de mi Padre, o santo templo em Jerusalém, uma casa de mercado. Então, dentro da mentalidade judia, da mentalidade hebreia, israelita, la casa del Padre não é apenas no céu, mas sim a casa do Padre é a santa cidade de Jerusalém e o santo templo de Jerusalém. Ok? Por gentileza. Observe cómo el templo de Jerusalén, Yeshua llama a esto la casa de mi Padre. Sí, el templo de Jerusalén era la casa de Elohim, su Padre. Sorprendente. Amén. Sorprendente. Un Elohim con su propio hogar en la tierra. Los israelitas adoraban a su Padre en este templo, aunque no tenían acceso al lugar santísimo donde vivía por su espíritu. O sea, ahí era el lugar particular del Padre, ¿verdad? Pero santo templo, Jerusalém, todo fue a ciudad que ele eligió para cargar su nombre, para que isso tem texto na Bíblia a todo momento, hablando de Jerusalém, hablando do santo templo de Jerusalém como a casa del Padre, que es poderoso. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a él, no el pueblo. Con este templo, los israelitas sintieron la presencia de Elohim en sus vidas y lo vieron cerca de ellos. Amén. Pero en Juan 14:2, Yeshua dice que en el cielo hay otra casa de Elohim el Padre. Esta casa tiene viviendas, tal como las tenía el templo israelita. Amén. Además,
esta casa celestial tiene las características del templo que había en Jerusalén en el tiempo de Yeshua, con lugares sagrados y habitaciones para los diferentes sirvientes. Incluso ese templo o casa celestial tiene un lugar llamado Santísimo, donde habita Elohim. Amém. Esta verdad de un templo, casa o edificio celestial se puede ver en Hebreos capítulo 9, versículo 24. É o que diz. Y dice así: porque el Mesías no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros. Amém. Amén. Note que en el cielo hay un verdadero santuario, el cual tenía uno pequeño, como una figura en la tierra de Israel. Así como el sumo sacerdote entraba al santuario terrenal para ofrecer sacrificios por los pecados de los israelitas, así el Mesías como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo y tiene todo el derecho de estar en presencia de su Padre Elohim y abrirnos también el camino al trono de la gracia. Ahora somos parte de la familia de Elohim como sus hijos y con derecho de estar delante de Él y vivir en su verdadera casa o santuario, que es más amplio. Amém. E Hebreus 9:11 habla sobre ese tema. El Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya está presente en el santuario más extenso y perfecto, no hecho con manos, es decir, no con esta creación. Amém? Então nós vemos que há um santuário celestial e há um santuário também na terra. Ou seja, há um templo celestial e um templo da terra. Ou seja, há a casa do Padre no céu e a casa do Padre na terra. Quando no antigo Israel, o Criador, o Todo-Poderoso Yahweh, pediu a Moisés, Rabino, que construísse um santuário conhecido por tabernáculo, verdade, pelos cristianos, Mishkan, ele pediu água, um Mishkan, um santuário, para que eu pueda morar ou viver ou habitar no meio do povo. Então, o objetivo de Elohim sempre é habitar no meio do povo. Como ele sabe que nós somos terráqueos, terrenais, o desejo do Padre é trazer a morada celestial para essa terra, ok? Para que venha viver com nós outros. É muito mais fácil o Padre Todo-Poderoso em sua glória se adaptar ou vir morar com sua presença nessa terra do que nós outros, todos os seres humanos, e morarmos no céu, no lugar onde só está Ele, onde está a sua habitação, ok? Então, qual é a mensagem? A mensagem é que quando Yeshua morra pela segunda vez, Ele vai ressuscitar os mortos, vai ressuscitar, vai transformar os vivos. Vamos encontrar com Yeshua aí nas nuvens e vamos para Jerusalém, ok? Aí a promessa também bíblica da Nova Jerusalém, que descerá do céu, como a novia está em Apocalipse, para ser como um presente, um regalo para aqueles que permanecerem fiéis e justos. Amém? Então essa é a ideia e esse também é a mensagem. El santuário para a terra, ok? Aquí está el punto. No iremos al cielo a entrar al santuario o el verdadero tabernáculo. ¿Por qué? Porque descenderá a la tierra y Elohim estará con nosotros. Amén. Gabriel, ahora. Esta es una verdad ignorada por las iglesias tradicionales que dan la espalda a las Sagradas Escrituras. Vamos a compartir algunos textos. Amén. Apocalipsis 21:3 o 15. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, el templo de Elohim, está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Amém. Note que esse tabernáculo está diretamente relacionado com uma cidade celestial, a casa do Padre, será? E que descende da terra para que Elohim more com os homens. Apocalipsis 21:22-27 amplia essa informação. Sin embargo, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. Mirá, então que interessante, essa nova Jerusalém não tem templo, porque o que significa o templo? Aonde habita o Todo-Poderoso. Então, a nova Jerusalém, ela em si toda é um templo, é que diz, porque o Cordeiro, o Messias, e também o Padre, eles mesmos são o santuário, são o templo. Okay? Interesante. La ciudad tampoco necesita que el sol ni la luna brillen sobre ella,
pues la plena gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su candelabro. Que lindo. Candelero. Candelero. Las naciones caminarán a la luz de esta ciudad, Olha que interessante. y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas. Estamos falando de terra, de governo em na terra, aonde haverá uma sede, uma cidade santa, ok? Aonde a própria presença do Cordeiro, do Messias e do seu Padre será aí o tabernáculo, será aí o santuário, ok? E as nações da terra caminharão à luz da cidade. O que significa isso no pensamento hebreu? De que toda a justiça, toda a vida, toda a energia, toda a búsqueda do ser humano a partir desse momento será com sua mirada em Jerusalém, em la santa cidade. Porque daí vendrá a justiça, daí vendrá a verdade, aí vendrá a luz que iluminará toda a terra e todos os habitantes. Então aqui diz, las nações, está falando de muita gente, de países, nações são países. Sí. Não estou equivocado, não, são países. No, son países. Os países da terra caminharão a la justiça, ou la luz, ou melhor dizendo, o governo de essa cidade. Ok? Amén. E aqui diz, os reis da terra trairão a ela suas riquezas, ou seja, suas ofrendas, Tributos. tributos. Ok? E continua. Sus puertas estarán continuamente abiertas todos los días y allí no habrá noche. Ali aonde? Na cidade. Não haverá noite, porque haverá muita luz. Mucha luz. Ok? A él le serán llevadas la gloria y el honor de todas las naciones. Olha que lindo. No entrará jamás en ella nada inmundo, ni nadie que practique acciones vergonzosas o mentirosas, sino solo aquellos cuyos nombres están grabados en el libro de la vida del Cordero. Amém. Aqui está muito lindo esse texto, muito maravilhoso, verdade? De entender que nós não veremos o céu e sim nessa terra, e estaremos bajo o governo do céu e na terra e na presença de nosso maravilhoso Mashiach e de nosso Padre eterno. Amém. Por lo tanto, não é surpreendente que Abraão, o pai da fé, esperava essa cidade, ou o santuário, o tabernáculo de Elohim, para que Elohim finalmente, para que Deus finalmente reinara entre os homens. Abraão, nosso padre, disse o seguinte em Hebreus 11, 8 a 10, olha o que diz. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que debía recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Mira, Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque buscó la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. o nosso próprio padre Abraão buscava em la terra a cidade a qual o arquiteto e construtor é o próprio Todo-Poderoso. Amém? Então era a esperança do nosso padre Abraão. Amén. Nosso padre Abraão nunca esperou ir para o céu, nunca desejou ir para o céu, porque ele entendia que o que ele buscava realmente era a cidade que está acá, Acá en la tierra. que seria estabelecido acá. Amén. Ok? Por isso o escritor do livro de Hebreus podia dizer com confiança em Hebreus 13:14. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos el futuro. Aquela que vai venir, Amén. amém, que será permanente, que o construtor e o arquiteto é o próprio Criador. Amén. Adelante. Está claro entonces que hay un futuro prometedor para nuestro planeta cuando Elohim y sus ángeles, los verdaderos extraterrestres, residan en nuestro mundo para transformar el orden diabólico actual de las cosas. Amém. Olha que interessante, quem são os verdadeiros extraterrestres? O que é o extraterrestre? Aqueles que não são da Terra, Fuera de os anjos, ok? Nós outros somos o quê? Intraterrestres, ou seja, estamos acá, somos terrestres, terrenais. Os anjos são celestiais, eles sim são os verdadeiros extraterrestres, Amén. entende? Porque eles não vivem nesse mundo. Bien explicado. Dicho sea de paso. Amém? Então, nós outros somos seres humanos terráqueos que viveremos nessa terra. Amén. Os céus, como diz a Escritura, pertencem a Elohim. Os anjos também foram criados allá e vivem allá. Eles são extraterrestres, ok? Amén. E residem, e os verdadeiros extraterrestres residem no nosso mundo para transformar a ordem diabólica atual das coisas, ok? Ao contrário do que se predicam as religiões atuais de Yeshua, nosso Messias, volverá a pisar esse mesmo planeta para transformá-lo. Assim diz. Así mismo. Recuerde a promessa de Los Angeles quando Yeshua ascendeu ao céu, Hechos 1:11, é o que diz. Varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo?
Este mismo Yeshua, que fue llevado de vosotros al cielo, vendrá como lo habéis visto subir al cielo. Amém? Por isso Pablo, a Saúl, emissário, lhe dijo a Tito a verdade sobre o extraordinário acontecimento. No livro de Tito, carta a Tito 2:13, esperando la feliz esperanza de la manifestación de la gloria de nuestro gran Elohim y nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Amém? Em 2 Timoteo 4:1, 6 y 8 também diz. Pablo también expresó con confianza lo siguiente al joven Timoteo. Está em 2 Timoteo 4:16, 1:6 a 8, é o que diz. Lo tengo ante Elohim y el Maestro Yeshua el Mesías, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, porque ya es necesario que yo sea sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Para mí está guardada la corona de justicia, la cual me dará Yahweh, pues justo en aquel día. Y no solo para mí, sino también para todos los que aman su apariencia. Amém. Amén. Irá que interessante, amados, que qual que era a fé de todos eles, verdade? E como também a fé do apóstolo Paulo, a segunda venida, a segunda manifestação, a recompensa que diz, que está guardado a coroa de justiça para ele, a qual dará o Criador justo juiz naquele dia. Qual dia? O dia da ressurreição. Okay? Então o apóstolo Paulo não está no céu, nada subiu ao céu, a não ser aquele que o céu abarrou. Okay? Então a voz que é católico, cristiano católico, verdade? Que crê que tu mamá, tu abuela, tu papá, tus hermanos, quer que seja, ou mesmo a Virgem Maria, como dizem vocês, ou os santos estão no céu, isso não é verdade. Okay? Porque nada subiu ao céu no dia da Escritura Sagrada. Okay? E nós somos terráqueos. Então não pense que Maria está no céu. Maria foi uma mulher importante? Sim. Foi apartado pelo Criador para poder dar a luz a nosso Salvador? Sim. Creemos assim como vós. Pero, até aí não mais. Ela não pode estar no céu intercedendo por nós outros. Porque a Escritura também diz que é apenas um intercessor, que é o próprio Salvador, o próprio Jesus. Maria está morta, sepultada, não está no céu. Quem sabe para vós suena como uma blasfêmia, porque a vida inteira te ensinaram uma doutrina religiosa que não tem base nenhuma bíblica. Ok? O único que nós sabemos, com certeza, que ressuscitou, que está no céu, é o nosso Salvador. Ok? Então, os santos, a Bíblia, quer que seja, não estamos. Amém? Que possa essa verdade ser diferença em tua vida, que possa ajudar a sair pela doutrina e da predicação pela teologia cristiana tradicional. Ok? La inmortalidade dos creyentes, é o que diz. No hay gloria sin inmortalidad, ni inmortalidad sin gloria. Pablo declara claramente esta verdad al decir en Romanos, capítulo 2, versículos 6 y 7, lo siguiente: el cual recompensará a cada uno según sus obras, vida eterna a los que perseverando en la buena voluntad busquen la gloria, la honra y la inmortalidad. O que diz que importante Romanos 2, 6 e 7, o qual recompensará a cada um segundo suas obras, vida eterna a los que perseveraram em boa vontade, que buscam a glória, honra e imortalidade. Nós estamos buscando isso. A pessoa que morre não tem isso, está buscando o que vai receber na ressurreição sua recompensa. Amém? Adelante. Tenga en cuenta que si la gloria es aún futura, también lo es la inmortalidad. Esto significaría que ningún hombre tiene un alma inmortal inherentemente en él. Y si esta conclusión es razonable, entonces ningún difunto va al cielo o al infierno, o en el mejor de los casos al purgatorio, a través de las supuestas almas inmortales. Isso não existe na Bíblia. Tenga en cuenta que Pablo dice que buscamos la inmortalidad, lo que claramente implica que no la tenemos ahora. Además, ya hemos visto que la vida eterna se recibirá cuando el Mesías regrese por segunda vez y no antes. Amém. Yeshua dijo em Mateus 24, 31, 32, 46, é o que ele diz. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria, e irán estos, los cabritos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aí então há a recompensa. Okay? Se os justos defuntos estão agora no céu como almas imortais, que sentido teria que estes mortos receberam a vida eterna se já la têm quando se ascenderam ao céu e no momento de sua morte? Ok?
Então, como eu digo para vocês, se crê que a Virgem Maria ou os santos foram para o céu, ¿verdad? Pero quando ressuscitaram essa gente? A Bíblia não tem registro disso, ok? E para ir para o céu tem que haver ressurreição, ok? Se for para o céu, ¿verdad? Como se foi o Messias. Então, essa gente toda está morta, enterrada, e não é lógico que esteja no céu, porque se estão no céu, por que ressurreição? Não é necessidade de ressurreição, ok? Mas muitas pessoas perguntarão, aonde está Enoque? Porque a Escritura diz que Enoque foi levado ao céu, ok? Aonde está Moisés? Porque muitos creem que Moisés morreu, ressuscitou e foi ao céu, porque na transfiguração, no Monte das Oliveiras, apareceu então ali Elias e Moisés, e o corpo de Yeshua e Jesus também ficou glorificado naquele momento da transfiguração. Então diz, não, então, porque isso é um sinal de que sabemos que Moisés foi ao céu e que Elias foi levado numa carruagem de fogo ao céu. Creis que Enoque, Moisés e Elias estão no céu? Se a Escritura diz que nada subiu ao céu, como podemos explicar isso? É isso que nós vamos explicar na segunda parte desse material. Amém? Então se lida com isso. Onde está Enoque? Onde está Moisés? E onde está Tiago ou Elias? Ok? Aonde está Tiago? Então nós vamos responder isso e como entender isto, que a teologia sempre ensinou que eles estão no céu. Aonde estão eles? O que passou com eles? Nós vamos explicar na segunda parte desse material, desse vídeo. Amém? Amém. Seguindo com nós outros, nos deixe o joinha, acompanhe com nós outros e que Diabo te bendiga e te dê shalom. Bendiciones. Shalom, shalom. Gracias. Amén.